José Armando Vanucci está aqui. Eu que estou feliz, eu que estou Pode, né? Numa data tão importante, né, de assim... Carlos Alberto, eu estou pensando aqui, quando a Renata falou assim, nossa, ele hoje está comemorando 69 anos de carreira. Falei, caramba, eu não chego nisso, assim, porque é para guerreiros, assim, 69 anos de carreira, parabéns. Parabéns. E olha o currículo desse homem, Olha gente. o currículo do José Armando Vanucci, né, mais conhecido como Vanucci. É jornalista, apresentador, colunista, crítico de TV, palestrante, consultor. Hoje atua como diretor de conteúdo do programa Faustão na Band. É formado em jornalismo e pós-graduado em roteiro para cinema e televisão pela FAAP. Com pouco mais de 20 anos já estava contratado pela rádio Jovem Pan, onde realizou importantes reportagens por mais de 25 anos. Como crítico de televisão, fez comentários de TV no programa Todo Seu, da TV Gazeta, apresentado pelo Rony Fon, chegando a apresentar esse programa em alguns momentos da ausência do apresentador. Foi jurado por 16 edições do Troféu Imprensa, comandado pelo Silvio Santos, no SBT. Junto com o jornalista Flávio Rico, lançou no final de 2017 o livro Biografia da Televisão Brasileira, com histórias inéditas sobre a TV brasileira da década de 1950 até os dias de hoje. Foi um dos produtores do programa de auditório Domingão do Faustão, apresentado pelo Fausto Silva na Rede Globo de televisão. E com a troca de emissoras do Fausto Silva, o Vanucci o acompanhou e tornou-se diretor de conteúdo do seu novo programa na Band. E atualmente, além de diretor do programa, também comanda o quadro Histórias da TV, ao lado de Fausto Silva, onde recorda profissionais emblemáticos e vai contar histórias de bastidores da televisão. Então, tudo isso. Não tinha como não ser nesse Quer dia. um copo né? d'água? Maravilhoso! Você sabe que estou com 35 anos de carreira, assim, quando a gente começa a olhar assim, você fala, caramba, como passa o tempo, né? E Com como a gente vai fazendo muitas coisas, né? Né? Quando você vê, você faz de tudo, né? Um pouco de tudo, né? Eu me lembro de você, Vanucci, na Jovem Pan, porque você, aquilo que eu falei na abertura, não é para te agradar, não. Você só poderia trabalhar com o Rony Fon, porque ele é um gentleman e você é outro. É igual o Faustão. Eu acho que você escolheu duas pessoas maravilhosas para trabalhar com você, porque você fazia críticas que não eram pessoais, era a sua opinião. E você nunca, eu não me lembro de ver você falar assim, de alguém. Você falava do trabalho, do profissional. E com muita dignidade. Você sabe que eu sempre tive essa preocupação, porque não que eu caí de paraquedas, né? Porque meu pai era músico, né? Meu pai era do Trio Maraiá, trabalhou ali na Record, na Excelsior, né? Como músico, depois foi para publicidade. Então ele tinha muitos amigos da televisão, né? E eu ouvia muito essas histórias, então eu já estava ali, né? E aí um dia lá na Jovem Pan, o seu Tuta me ouviu falando sobre televisão. Eu lembro até hoje. O Tuta ou o Tutinha? O Tuta pai. Eu estava conversando na redação, eu trabalhava à noite, aquele dia eu fui cobrir alguém que tinha adoecido e tal, fui para o período da tarde, e tinha estreado a Lilian Whitfield na Globo, no Jornal da Globo, um cenário todo escuro. Eu falei, não vai dar certo. A Globo daqui uma semana vai colocar o azul nesse cenário aí, porque muito escuro, à noite, meia-noite, não vai dar certo. E dito e feito, uma semana depois, o cenário estava azul, né? Que é a cor meio padrão. Olha, eu já com meio jeito italiano aqui batendo em tudo. É o Vanucci. É o Vanucci. E aí a seu Tuta tinha ouvido aquilo, lembrou. Ele falou, olha, eu vou... ele falou, a gente tinha o show da manhã. Ele falou, tem a Hebe Camargo aqui, que a Hebe estava saindo, porque aí ela estava com uma agenda mais complicada. A Maria Tereza Faraga Rocco também fazia comentários lá. Vai sair. Ele falou, começa a falar de televisão. Eu falei, não, seu Tuta, eu não sei nada de televisão, não tenho fonte, não sei nada. Ele falou, aquele jeito do Tuta, hoje é quinta, segunda-feira você começa. E aí tive que me virar, era oportunidade, né? E aí fui achar fonte, número e tal. E aí eu descobri que existia esse lado maldoso já no jornalismo, mas que não batia comigo, né? Porque ficava falso aquilo, né?
E eu falei, não, é melhor eu falar do que eu estou vendo e trazer informação. E aí comecei a buscar informação. E aí é engraçado, né? Porque você começa a mostrar seu trabalho, as pessoas começam a te respeitar, né? Então era muito mais fácil se eu pudesse ligar para alguém do SBT e falar, pô, Carlos Alberto, tal coisa. Você não tinha aquele pé atrás de, pô, esse cara é do mal, né? Então aí eu comecei a construir relações e comecei a falar mais de televisão e comecei a ouvir, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o próprio Tuta, que é um pioneiro da televisão. Depois eu quero falar dele. Milton Travesso, que é outro pioneiro. E aí eu comecei a ouvir esse pessoal mais velho. Eu falava, opa, quero entender disso, né? Quero absorver essas histórias. Aí o Silvio de Abreu ia me dar entrevista, terminava a entrevista, eu ia papear. Entrevistava você, papeava. E comecei a absorver essas histórias e a tentar entender a televisão pelo olhar das pessoas. Porque é fácil, né? Um crítico chegar aqui e falar assim, pô, Carlos Alberto não faz tal coisa, tem que fazer tal, colocar tal ator ali. Pô, mas tem que entender que tem contrato, tem dinheiro, tem verba, tem não sei o que lá, tem tecnologia. Porque às vezes com certeza. a gente quer fazer uma coisa, mas a tecnologia não permite. A televisão tem limitações, né? E eu fui entender isso, né? Então, talvez por isso, né, eu consegui ir por um outro caminho muito diferente de vários outros profissionais. Mas né? só fazer uma perguntinha. Quando você se viu jornalista, você pensava em seguir isso ou a sua área era outra? Você gostaria... Qual que era a sua vontade na época? Olha que coisa maluca, né? Eu sempre gostei desse mundo da televisão. Falava, vou fazer publicidade, porque meu pai era publicitário, talvez fosse, né? Mas eu assistia a um negócio chamado TV Mulher, né? E tinha ali o Ney Gonçalves Dias e a Marília Gabriela que entrevistavam, que passavam por vários assuntos. Então, quando eu olhava o jornalismo, eu não olhava esse jornalismo da notícia de política, de economia, eu olhava esse jornalismo conversado. Né? Que era o do entrevistador, do cara que podia dar oportunidade para ele falar, para ele se expressar. Isso, né? Então eu fui sempre... E quando eu entrei na Jovem Pan, todo mundo queria polícia, né? Porque rádio, polícia é o que mais tem. Política e economia. E eu fui pelo outro lado, falava, não, dá variedades aqui que eu faço isso aqui. Que é gostoso você conversar com as pessoas. Né? Você sair desse lugar mais violento, pesado da política ou da economia. Mas eu queria aproveitar o gancho, dizer da importância da família Machado de Carvalho, o artista brasileiro. O Tuta foi o autor intelectual da família Trapo, ele e o Milton Travesso. O Tuta tinha uma dignidade. Ele fez um negócio comigo maravilhoso. Desculpe, eu sei que você é entrevistado, mas eu quero que vocês saibam o que era o Tuta. Eu fazia a Família Trapo, acabou a Família Trapo e o Golias continuou fazendo. E a TV Record ia ser vendida para um grupo do Sul. E chegaram umas pessoas lá para ver e tal, que não entendiam nada de televisão. Era uma agência eram publicitários. E o Golias teve uma infelicidade numa gravação de não estar muito bem e o programa saiu ruim. Aí eles chamaram a mim. E disseram, o programa ontem, sei o quê, taraná, e o Tuta estava presente. E a gente quer, então, agora, a partir de agora, que você entregue o texto para a gente ler antes. Eu, naquela época, eu não tinha feito análise. Eu digo, me diga uma coisa, quantos prêmios o senhor ganhou como redator? Quantos programas o senhor já fez? Eu não vou entregar o texto, porque quem errou foi o Golias, não fui eu. Mas a gente tem que ver o texto. O Tuta pegou meu texto, mas eu sou o dono. Pegou. Está aprovado, está ótimo. É isso. Olha. Nunca vou te esquecer de você, Tuta. Nunca. Porque ele me deu uma força. Claro que os caras não compraram a Record. Depois pode até ter ficado bravo. Mas eu precisava dizer isso. Desculpa. Imagina. Mas você sabe que eu acho que é isso que, quando a gente começa a olhar a história da televisão, né, e que a gente conseguiu transportar isso para o livro, é o quanto que essa geração, né, sua, do Tuta, desses que
foram pioneiros e construíram isso, e que colocaram o sangue ali, colocaram a vida ali, o quanto que se entende né, o quanto trabalha como equipe, o quanto fala assim, pô, a gente tem que valorizar. A minha grande lição uma vez foi na Jovem Pan, eu era produtor ainda, né, moleque, e aí foi Fernanda Montenegro, era uma das convidadas do show da manhã daquele dia. Né? E aí ela estava, na época a gente ainda chamava o carro de viatura e tinha a gente chama Motorola, mas era aquele rádio para entrar falando de trânsito, né? E aí eu entrei lá no rádio, falou, dona Fernanda, né? A senhora poderia, o apresentador vai chamar a senhora, tal, a senhora poderia dar o trânsito, falar? Ela falou, tudo bem e tal. Entrou perfeito com o trânsito e tal. Aí ela chegou, precisava esperar. E aí falaram, você é o estagiário, vai lá fazer faz sala para ela. E eu, dona Fernanda, tal. Aí eu falei, eu vou pedir um autógrafo. Dona Fernanda, a senhora poderia me dar um autógrafo? Aí ela pegou o papel, olhou assim, ela falou, vamos combinar duas coisas. Primeiro, dona Fernanda não existe aqui, eu sou a Fernanda. Ela falou assim, segundo, eu dou autógrafo, mas você dá o seu autógrafo também, porque nós somos profissionais da mesma área. Ela falou, eu sou uma atriz que comecei no rádio, e você está no rádio, e a gente não sabe onde você vai chegar, mas você é tão profissional quanto eu sou. Trocamos os autógrafos, e ali eu aprendi. Eu falei assim, putz, é isso, né? Olha a grandeza. Por que ela é grande? Porque ela está igual a todo mundo, né? E o que o seu Tuta faz é isso, né? Ele fala assim, não, ok, esse texto aqui está aprovado. Não, eu confio, a humildade dele, ser humilde, porque ele era o dono. É o dono. Eram os 3 irmãos. Não precisava fazer isso, né? Não, e ele era diretor de TV. Ele ficava, os shows aqueles os festivais, ele ficava lá no suíte, lá. É o dono. Que eram vocês, né? Vocês faziam tudo isso daí, né? Que eram o Newton Travesso me contava que essa turma aí, ainda bem que você casou com o Carlos Alberto agora, porque essa turma praticamente dormia lá, porque emendava um programa no outro. Imagina, criava um. Era todo dia. Fazia outro. Era todo dia? Era não, um atrás do outro. Todo dia. Era um atrás do outro. E eu que escrevia para eles. Que loucura. O Prêmio Roquete Pinto, eu fazia o roteiro, aqueles especiais. Mas você tinha quantos anos na época? Você? Eu não tinha, não. Isso aí eu vou ouvir a história. Pititico. Eu nasci em 69. Tá. Eu ia ouvindo as histórias. Por isso que eu falo, eu tenho que... Não é da época dele. Eu tenho uma dívida com a vida, né? Porque assim, eu tive o prazer e a oportunidade de conversar com os pioneiros da televisão. O livro é isso, a gente entrevistou 500 pessoas, a gente ainda pegou um monte de pioneiro e a geração nova, né? Então assim, eu tenho mais do que obrigação de contar. Imagina, Carlos Alberto, o seu Tuta saía da sala dele, vinha e entrava assim, eu ficava numa sala do lado, ele parava na minha mesa, colocava-se a mão aqui assim atrás, assim, e começava a contar a história. E eu falava assim, meu Deus, eu tô com o dono da rádio, eu preciso trabalhar, entregar minhas coisas, o programa no ar, mas eu não posso deixar de ouvir essas histórias. E ele queria contar essas histórias, porque ele queria passar essas histórias, né? E eu era a audiência dele ali, né? Muitos anos depois, ele e o Newton resolveram contar isso no ar, né? Contar as lembranças dos 2 diretores, né? Genial. Eu queria muito que o Newton viesse aqui. Eu adoro ele, adoro, mantenho paixão, adoro ele. O Newton tem muitas histórias. Senhor.